CLT, seção 6, Disposições Gerais. Artigo 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. Agora temos o salário mínimo nacional. Artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Artigo 119. Prescreve em 2 anos a ação para reaver a diferença, contados para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível da multa de 52 mil cruzeiros elevada ao dobro na reincidência. Artigo 124. A aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. Artigo 126. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, agora ministro do Trabalho e Previdência, expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo ministério, e bem assim aos fiscais dos institutos de aposentadoria e pensões na forma da legislação em vigor. Para fazer referência à súmula 199 do STF, o salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo, e a orientação jurisprudencial 358 da SDI, que prevê a proporção do salário mínimo conforme a jornada for reduzida. Professora Valia Bonfim faz aqui referência também na CLT anotada à Lei Complementar 103 de 2000, que autoriza os estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inciso 5 do artigo 7º da Constituição, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu artigo 22, que prevê a possibilidade de delegação aos estados. Se aplica aos dispositivos da CLT no que pertine a receber menos que o piso salarial do estado, e aí cabe pedir, pleitear a diferença do valor recebido para o piso salarial ou para o salário mínimo, que é nacional. Quanto à previsão de prescrição trazida no artigo 119, vale a pena mencionar a súmula 294 do TST, que prevê que a prescrição em caso de alteração contratual para o trabalhador urbano, em se tratando de pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição é total quando a parcela é convencionada, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Então, a prescrição será parcial. Quanto à multa prevista no artigo 120, agora as multas administrativas são reguladas por portarias do Ministério do Trabalho, né? Ministério agora do Trabalho e Previdência serão reguladas. Até então era pelo Ministério da Economia. Quanto ao comentário dos fiscais de institutos de aposentadoria e pensões, temos a lei que institui o INSS e toda a regulamentação previdenciária atualizada. Capítulo 4, das férias anuais. Seção 1, do direito às férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 1. 30 dias corridos, não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas.
18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º, é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º, o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Então, essa tabela aqui ela tem uma lógica que do 12 para o 18, do 18 para o 24 e do 24 para o 30, ele vai aumentando 6, né, ou diminuindo 6. Então, 30 dias corridos, que é o mínimo, né, previsto, é só colocar como 30, que é o total, e aí ir diminuindo 6. Já do outro lado, quando ele prevê o número de faltas, ele também tem outra lógica, que é de 5 para 14 são 9, de 14 para 23 são 9, de 23 para 32 faltas são 9, né? Então, por um lado, o padrão é 6 e por outro é 9. Então, 5 é o limite de faltas, né? Quando não houver faltado mais de 5, então 5 é o limite. E aí 5 mais 9, 14 é o limite do 24. 6 a 14 faltas. 14 mais 9, 23 é o limite do 18. Então, 15 a 23 faltas, 18 dias. 23 mais 9, 32 é o limite de 12 dias corridos, quando faltar de 24 a 32 vezes. Artigo 130-A revogado. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. 1. Nos casos referidos no artigo 473. 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4 do artigo 133, que é a hipótese de perceber da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. E 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133, que é a hipótese de deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 1. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. 2. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. 3. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo
quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação, total ou parcial, dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo de categoria profissional, bem como afixará avisos nos respectivos locais de trabalho. Então, sobre as férias, temos o Decreto 3197 de 99, que promulga a Convenção 132 da OIT sobre férias anuais remuneradas. A CLT acaba prevalecendo por ser uma regulamentação mais favorável. Temos o artigo 17 da Lei Complementar 150 de 2015, que prevê as férias do doméstico. Lei 5.085 de 66, que prevê o direito às férias aos trabalhadores avulsos. Súmula 198 do STF. As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. Súmula 199. O salário das férias do empregado horista compreende a média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo. Súmula 125 do STJ. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. No caso, é parcela indenizatória. Súmula 7 do TST. Férias, indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato. Súmula 14 do TST, que prevê a culpa recíproca, então o direito à percepção de 50% de férias proporcionais. Súmula 81 do TST, que trata de férias. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. TST, súmula 171. Férias proporcionais, contrato de trabalho e extinção, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses, artigo 147 da CLT. Súmula 261 fala das férias proporcionais em caso de pedido de demissão. No contrato vigente há menos de um ano, o empregado que se demite antes de completar 12 meses tem direito a férias proporcionais. Lembrando, o empregado ele se demite, ele comunica a sua demissão. Por quê? A demissão é um direito potestativo do empregado. O empregador ele não demite, ele dispensa, Tecnicamente seria o termo mais adequado. Súmula 328 do TST, férias, terço constitucional. Pagamento das férias integrais ou proporcionais gozadas ou não, na vigência da Constituição, sujeita-se ao acréscimo do terço, previsto no artigo 7º, inciso 17. Então, qualquer férias que forem pagas, seja simples, vencida, seja dobrada, seja proporcional, vai incidir o terço de férias. Conexão com o artigo 395 da CLT, que prevê que em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Temos ainda a súmula 198 do STF, que as ausências motivadas por acidente de trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. E sobre o retorno do serviço do militar, temos o artigo 472, parágrafo 1º da CLT, que prevê que para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada,
dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou terminação do encargo a que estava obrigado. Também temos uma referência aqui à súmula 46 do TST, que prevê que acidente de trabalho, quando há falta ou ausência decorrente de acidente do trabalho, não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Questão do MPT de 2013. Em relação ao direito de férias, assinale a alternativa incorreta. A. Consoante a Convenção 132 da OIT, os dias feriados oficiais ou costumeiros deverão ser computados no período de férias. Está errado porque, consoante a Convenção 132 da OIT, dias feriados oficiais ou costumeiros não deverão ser computados no período de férias. É o artigo 6, a linha 1 da Convenção 132, que diz: os dias feriados oficiais ou costumeiros, quer se situem ou não dentro do período de férias anuais, não serão computados como parte do período de férias anuais remuneradas previsto no parágrafo 3 do artigo 3. Item B. Nos termos da Convenção 132 da OIT, a duração das férias não deverá, em caso algum, ser inferior a 3 semanas de trabalho por 1 ano de serviço. A assertiva está correta, conforme artigo 3 da Convenção. A linha C. Está em consonância com a Convenção 132 da OIT o entendimento do TST segundo o qual o empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Assertiva correta, conforme artigo 5 da Convenção 132. Entender a concessão das férias após o período concessivo acarreta o pagamento em dobro da respectiva remuneração. Se as férias forem usufruídas parcialmente após esse período, o pagamento em dobro será parcial, pois abrangerá os dias de férias gozados após o período legal de concessão. Assertiva correta, conforme a súmula 81 do TST, que prevê que os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro, e a OJ 386 da SDI 1, férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida. Artigos 137 e 145 da CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, o período aquisitivo é aquele período de 12 meses após a admissão do empregado em que ele adquire o direito a gozar férias, e o período concessivo é o período de 12 meses que o empregador tem para conceder as férias após o período aquisitivo, sendo que o período concessivo já gera um segundo período aquisitivo. Então, as férias sempre vão ser contadas a partir de admissão 12 meses para frente, diferente do 13º salário, que deve ser considerado do mês de janeiro ao mês de dezembro, né? Então, a proporcionalidade pode ser calculada de forma diferente, conforme a pessoa seja contratada no decorrer do ano e o contrato vá se desenrolando.